19h01, temperatura caindo 9 graus nesse momento aqui em Teutônia, e hoje teremos um terceiro tempo muito especial, diretamente da cidade de Estrela. O pessoal que tá vindo de Estrela, né? Nesse primeiro bloco vamos falar com os vice-campeões da Série Prata Delfinense e tem vice-campeão da Série Ouro, o Arroio do Ouro. Nesse momento já aqui comigo o Nico, representante do Delfinense, que foi vice-campeão da Série Prata. Em seguidinha a gente ainda está aguardando a presença do Evair Speaker, ele que é treinador do Arroio do Ouro, vice-campeão da Série Ouro de Estrela. Jogos que aconteceram na tarde de ontem lá no campo do Arroio do Ouro, todo reconstruído depois de toda a enchente que a gente teve no ano passado. Conseguiram se reerguer a comunidade lá como um todo e fez uma bonita festa na tarde de ontem. Vou começar então, sempre na parceria de Milpark Sistemas de Ordenha, a falar com o Nico, falando dessa campanha do campeonato de Estrela, que mais uma vez foi um sucesso, né, Nico? 8 equipes participantes, apenas jogadores da casa e o Delfinense novamente representado. Boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite aos ouvintes. Boa noite ao pessoal do Delfinense e todos os desportistas de Estrela. O que eu vou dizer, cara? Foi muito bom, foi bom de novo, né? O campeonato de Estrela foi bem. De repente alguns não gostaram da forma, né? Mas a gente cada ano o pessoal quer inovar, quer fazer uma coisa diferente, aí uns não gostam do modelo, sabe? Então eu acho que, se eu me digo assim, às vezes não é o modelo que cada um não dá para pensar. Uma pessoa pensa diferente das outras, né? Então tu nunca vai agradar todo mundo e nunca vai desagradar. Então tem uns que gostam, uns que não. Eu acho que sim, temos que tirar o positivo, né? Eu sei que os guris da Estela, os guris fizeram o máximo e o possível para tudo acontecer e correr dentro do normal, né? Então eles estão de parabéns, sim. Então eles, de repente, tem erros, como a gente também no clube, a gente era o erro que eu tive, né? Sabe, até hoje estou triste porque isso aconteceu, né? Mas é um erro, a gente não quer às vezes, né? E acontece, né? Então ali também algum outro erro houve, mas isso faz parte, né? Então hoje quem tem um pouco de consciência tem que pensar assim, que os erros acontecem e a gente tem que tentar corrigir eles e trabalhar para o próximo ano melhorar. Então, mas eu, para mim, não posso me queixar. Tive o apoio de toda a turma do Christian lá, que é um guri que todo mundo gosta, sabe, a gente gosta. Então é um cara que tá ali trabalhando, a equipe dele sempre disposto para ajudar, sempre tá ali apoiando todo mundo. Acho que é difícil a gente criticar. Acho que tem que elogiar, dar os parabéns para eles e que eles continuem, né? Que o esporte precisa de pessoas que querem sempre evoluir. Então, o Cris teve essa ideia junto, mas a ideia junto ali, né, todo mundo aprovou e uns acharam que não. Então, mas foi bom. Tá, parabéns pelo Arroio do Ouro ontem. Tá muito. Eu também fico feliz, que eu sempre digo, né? Eu tenho amizade com todos, né? Mas hoje o meu time é o Delfinense. Meu segundo time sempre foi Arroio do Ouro e sempre vai ser. Que a gente tem uma história dentro do Arroio do Ouro e a gente tem uma amizade dentro do Arroio do Ouro. E então, uma história assim que a gente tem que criar, a gente fica feliz quando tu vê lá, tu ganha os abraços e aí a gente começa a relembrar as coisas, sabe? É muito legal. E eu tô muito feliz pelo Arroio do Ouro também, porque não é fácil que a gente passou, toda essa comunidade passou. Então tem que ter muita força de vontade, assim, pra tu reagir. Cara, eu sei que é tu administrar uma sociedade, daí dá os problemas, dá os pescados, aí tu tem tudo programado, aí acontece assim, tu vai ter que começar tudo do zero, não é difícil. Eu digo assim, eu passei isso no Grêmio lá também, a gente levou, Evair está de prova, Evair ajudou nós lá a reconstruir o Grêmio, construímos tudo bonito, tudo certinho. O que aconteceu? A gente veio e levou tudo embora de novo. Então é complicado, mas
feliz por nós, nosso time, nossos atletas que lutaram, batalharam, não se entregamos em nenhum momento. Mas o Aimoré foi superior e venceu, e parabéns pelo Aimoré. Eu tenho amizade também, eu e o Perlim temos uma amizade muito grande. Então, e o pessoal lá da Delfino também, então de parabéns. União também, pessoal, fico feliz por jogadores que jogaram ano passado comigo. Nós não conseguimos ser campeão ano passado, que o União ano passado era melhor que nós, né? E tem que reconhecer. E esse ano eles foram para lá e fizeram um belo campeonato, e eu acho que bem merecido, né? Claro que o Corredor também fez frente, mas o União conseguiu superar, e eu acho que estão de parabéns, a gente tem que respeitar, né? E para dar os parabéns para todos, o Atlético também, o Brasil que nem nós, a gente não investiu nada, sabe? Investimento zero, e a gente conseguiu chegar. Infelizmente, se o Carneiro nos favoreceu um pouco, né? E é isso, mas que nem ano passado também, mas o calendário, a forma te facilitou achar. Claro, mas ano passado, se alguém falar que a gente não tinha mérito para jogar numa final, porque nós passamos num grande time ano passado, que eu admiro muito também, que é um time que vem jogando muitos anos junto, que é o Atlético, uma baita, uma equipe, sabe? E a gente conseguiu superar eles ano passado. Mas a gente às vezes pensa, Viajé é vice. Fiquemos vice, mas nós temos muito, nós aprendemos muito com isso, né? De repente, às vezes, não é ser campeão que tu vai aprender, ou tu vai supor assim, ver a qualidade do jogador. Ontem aconteceu uma coisa ontem que eu fiquei, não tinha nem palavras dentro do vestuário no começo. A gurizada se mobilizando, aqui, gente, vamos fazer uma vaquinha, vamos fazer isso aqui. Tinha 4, 5 jogadores, fizeram uma vaquinha, a gente chegar, nós vamos repartir com nós, cara, sim, assim, é muito legal, eu fico muito feliz. A gente percebe, né, Nico, que a forma foi um pouco debatida por vocês até num programa do terceiro tempo, daqui a pouco vai mudar um pouquinho para uma próxima vez, né, mas esse ano foram 2 chaves. E aí a gente teve a primeira vez que teve a Série Ouro e a Série Prata, né? Só para trazer pro ouvinte que está nos acompanhando, o Delfinense, ele jogou o primeiro jogo da tarde, ontem, contra a equipe do Aimoré, disputando então a Série Prata. O Aimoré venceu o jogo de ida 2-0, 2 gols do Dudu, e na tarde de ontem repetiu o 2-0, né? Até os gols foram do Samis, e o outro até... Eu acho que foi Dudu. Do Dudu também, né? Isso, então repetiu o 2-0 e por isso acabou levando... Saliendo que é um baita atleta, muito promissor esse guri. Mas assim, chama a atenção, né, Nico, a questão de Estrela conseguir voltar a fazer um campeonato, né? Já há alguns anos agora consegue repetir isso, e apenas com jogadores da casa, valorizando a questão local, né? Na minha opinião, ontem eu vi muitos jovens jogando, e eu acredito que grandes promessas para um futuro, né, Nico? Com certeza, tem várias promessas. Essa gurizada nova é uma gurizada muito boa aí. De repente precisa um pouco de, né? Quem vai dizer, jogar 1 ou 2 campeonatos, mas tem gurizada muito boa aí, a gente vê aí, isso viu na Prata, viu na Ouro, sabe, em todo campeonato, tem vários, que nem ano passado uns guris que jogaram comigo, né, esse ano jogaram no União, a gente vê a evolução deles, né, maturidade, sabe, cada campeonato tá evoluindo. Olha esse Dudu, ano passado jogou no São Luís, tá no Aimoré, muito bom jogador. Não desmerecendo todo, mano. Eu também tenho, que nem tem gurizada aí com o meu time ali que jogava no veterano, fui lá olhar o veterano e disse, esse guri é bom, vamos trazer. No meu time acho que tem 4, 5 guri que eu fui lá olhar o veterano, jogar, olhei, não, mas esses guri, mas se eu fazer campeonato, vocês vão? Eu vou ir contigo. Então, por isso que eles têm 4, 5 guri ali que são fiéis comigo, né? Aí tem outros que eu faço em outros campeonatos, eu só ligo, tu vai comigo? Vou, Nico, eu sou teu parceiro. Então, assim, esse ano a gente... ano passado já trouxe essa gurizada, esse ano de novo, e eu te digo, cara, tem muito guri bom aparecendo, tem muito. Tem todas as equipes, pode olhar, todas as equipes tem um outro guri que tá... O Aimoré tem 2, 3 guri, não vou dizer os outros que não desmerecendo, mas tem gurizada muito boa aí, nem no nosso, que nem o dia ano passado foi destaque do campeonato, o Dudu, né, esse ano eu acho que vai ser um dos destaques do campeonato, eu acho, pra mim, né,
o Ia do Atlético, um cara que tá aparecendo no segundo ano, já que tá muito bem. Não, e tem vários jogadores jovens. Então, eu acho que esse campeonato está proporcionando isso aí, né? Então... E aí tem a questão também de investimento. É claro que tem clubes que investiram mais, tem clubes que precisaram investir um pouco, outros que conseguiram com menos, né? Mas é uma disparidade muito grande também com outros campeonatos, né, Nico? Vocês conseguem hoje, com pouco, fazer um campeonato bom lá em Estrela, de qualidade. E quem foi ontem lá no Arroio do Ouro conseguiu ver isso. Nas 2 partidas foram 2 grandes duelos. Sim, com certeza. Que nem o investimento hoje, eu acho que os 3 que não investiram financeiramente dinheiro foi o Defense, o Arroio do Ouro, não, os 4. O Defense, Arroio do Ouro e Atlético, os 2, o Aimoré, o União e o Bronze, que tiveram mais recursos, né? E a gente sabe disso, e eu não tenho nada contra isso, eu fico feliz quando tem pessoas que nem vão lá e investem, sabe, e ajudam e patrocinam isso. Se nós não tiver essas pessoas, eu sempre falo pro pessoal, quando eu peço para me ajudar, se não tivesse vocês, nós não somos nada, né? Então eu quero dar os parabéns, eu não vou citar nomes, porque de repente a gente vai, né? Mas a gente sabe que no União tinha um, no Aimoré tem um, em todo aquele lugar, 2, 3, sabe, né? Tem esses caras que investem dinheiro ali, e eu quero sim, eu daria parabéns para eles, porque sem eles a gente não é nada, sabe? A gente depende dos empresários. Claro que eles também, os empresários têm as dificuldades deles, eles têm os compromissos deles, têm as empresas deles, mas sempre bom quando vês, fulano lá tá investindo no Defense, fulano tá investindo no União, cara, eu fico feliz quando tem essas pessoas, porque eu sei que para fazer futebol não é fácil mesmo, mas eu fico feliz por ter conseguido esse ano de novo juntar uma galera e praticamente o custo zero, sabe? Custo zero mesmo. E claro, dá uma outra coisinha ali, mas zero, dá pra dizer custo zero. Então tô feliz pelos guri. Eu quero pedir desculpa para eles até se eu errei em algum momento com alguém, né? Mas e agradecer a todos que ficaram junto comigo até o último jogo. E o resultado não veio, mas eu acho que o que a gente ganhou assim é ter construído uma família ali de novo, e amanhã depois ali, daqui 3, 4, 5, 10 anos a gente vai se encontrar, aquele dia a gente jogou junto, sabe? Isso é muito legal, é o mais gratificante que tem, né? Isso aí. E aí agora eu lembrei também de uma questão ontem, que é o goleiro Marcão, né? O Marcão, ele comentou que a princípio estaria se aposentando também, né? Como é que é essa questão agora? Pensando também, já entrando para essa questão do segundo semestre, Delfinense, 50 anos, né, do Delfinense, e o Delfinense indo aí para o Regional Série B, um campeonato importante, né, de peso, e que com certeza o Delfinense vai em busca. Eu tive essa ideia, né, por causa dos 50 anos, né, e a gente faz toda uma programação, sabe, tá tudo, né, daí deu infelicidade, aconteceu aquele problema lá com nós na sociedade, né, mas eu quero até ressaltar com o pessoal aí, que não precisa se preocupar, o dia 6 a gente vai, tá tudo normalizado. Eu tô trabalhando desde o primeiro no sábado de noite até hoje, eu cuido das coisas do campo, mas ali a sociedade também eu já estou trabalhando em cima, a gente tem gente que está tentando resolver, e não precisa se preocupar, a festa vai sair dia 6 e o pessoal vai sair o jogo da Recopa lá, vai sair com certeza, e a gente vai fazer uma festa. O regional, sim. Marcão já aposentou ano passado já. Acho que lá saiu com uma bala lá, para ele oferecer uma bala ano que vem, ele vai de novo, sabe? O Marcão é gente boa, assim. Claro, ele tem aquele jeitão dele de explosivo, sabe? Mas é um cara muito gente boa, assim. Ele tá no segundo ano comigo, ele me ajudou bastante. Ano passado ele conseguiu trazer bastante atleta, né? E esse ano de novo eu não tinha goleiro, tinha o Franco, até o Franco também nem tava. Eu não tinha goleiro, até queria desistir do campeonato, numa reunião da liga lá. Quando a reunião do campeonato, eu queria até desistir porque não tinha goleiro. Desculpa. E
Aí a gente saiu de lá, todo mundo queria arrumar, eu vou te ajudar, todo mundo queria. Por isso que eu digo, a união de Estrela tá muito boa, sabe? O futebol tá muito legal entre os dirigentes, né? Não tem mais aquela coisa de brigar pra lá e pra cá. Hoje não, todo mundo ajuda o outro, né? Que nem aquele dia à noite eu não tinha goleiro. Aí todo mundo queria arrumar um goleiro pra mim, né? Pro Definense poder participar, então é legal, sabe? Isso também eu digo assim, vem da pessoa um pouco também, né? Tu tem que conseguir tentar, não adianta só te criticar, brigar. Quando vê tu precisa, aí tu não vai ter apoio. Só agora se tu fica uma amizade boa com todo mundo quer te ajudar. Que nem agora no regional, é muito legal. Que nem o Aridor, o Aimoré, o Pirulinho, o Ivair, o Maneco da São Luís, o pessoal do União, vai vir gurizado do Atlético. Então, é muito legal isso aí, sabe? O Lico, sabe, do Brasil, todos se prontificarem a ajudar, sabe? Então, eu fico feliz, eu acho que sim, eu faço toda essa minha carreira no futebol, eu acho que eu, pelo menos, construí uma coisa. Se eu não fui um grande vitorioso, mas assim, na vida pessoal, assim, eu acho que conquistei muito carinho das pessoas. Uns não gostam de mim, eu sei, mas tem outros que eu consigo, né, que eu vejo que todo mundo vem abraçar o cara. E, cara, ontem foi uma coisa fantástica pra mim. Eu olhei pro cara e disse, mas o que tu tá fazendo aqui, cara? Eu disse, Nico, vamos tirar uma foto, eu e tu, tirar a foto comigo no troféu de vice da Série Prata, e o cara ficou campeão da ouro, sabe? Então são coisas que chamam atenção, né? Todo mundo às vezes não viu, mas me chamou atenção. O cara veio e me disse, Nico, vamos tirar uma foto. Ele, no celular dele, a mulher dele tirou a foto. Não, e chama atenção também pra gente, né, Nico? A gente acompanha vários municipais, né? E muitos campeonatos regionais e tudo mais, né? Salão, campo, e a gente percebe essa união, principalmente dos dirigentes de Estrela, né? Treinadores, enfim, você, o Evair, o Maneco, o Mão, é todo mundo amigo. Sim, e todo mundo querendo fazer dar certo. Isso acaba influenciando dentro de campo, porque ontem a gente viu um jogo limpo, um jogo sem nenhum cartão vermelho, pelo que eu vi, na disciplina, onde todo mundo soube ganhar, todo mundo soube perder e todo mundo fez festa junto no final. Sim, no ano passado foi a mesma coisa, né? No ano passado a final foi nós, União, a gente fez a festa no Delfinense, e depois a gente fez a festa no União. Então é muito legal, sabe? Esse ano também, de repente, se o jogo fosse no União, né? Mas como o Aroidor tinha disciplina, só a União ficou ali também, fizeram, só que depois foi, claro, com certeza. Mas eu acho que sim, é muito legal isso aí. É muito legal. A amizade hoje no futebol Estrela tá muito grande. Boritirio também tá. Boritirio a gente também tá. A gente tentou, tá o Tigrão, né? Que é o coordenador. Todo mundo também tentou ajudar ele, né? Porque sabe, eu sempre digo, quando tem uma pessoa na frente que é líder, né? E todo mundo gosta, sabe? É uma pessoa que te passa uma transparência não vou dizer que os outros são, né? Mas uma pessoa vem ali, é aquela pessoa que te passa assim a confiança, cara. Eu sou um cara leal, quero fazer as coisas bem direitinho, quero ajudar, sabe? Aí todo mundo começa a ajudar, sabe? Agora, quando tem um cara meio é assim, não, se não é assim, não, né? Não. Aí começa a complicar. Mas quando tem pessoas que todo mundo gosta, as coisas ficam bem mais fáceis, fica muito mais fácil. E nem hoje o Christian tem que estar, ele é o jeitão dele, mas todo mundo gosta dele, sabe? Aí a gente gosta, aí todo mundo começou assim, né? Vamos lá, vamos fazer assim, fazer um cedeu daqui, outro cedeu de lá, para as coisas tudo funcionarem. Então, embora tá a mesma coisa, assim, mas antigamente era diferente, antigamente as coisas era complicado, mas hoje, graças a Deus, tá bom, tá bonito, tá legal. Mas só faltou o título, né? Mas tudo bem. Pirulinho levou mais um. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai ter o pessoal do Aimoré aqui também, pessoal do União, né, conversando aqui com a gente. Mas nessa questão do Delfinense, a água não afetou. Enchente teve lá no Delfinense, não teve? Como é que foi lá nas dependências lá do Delfinense? Não, o Delfinense não teve problema de enchente. O problema do Delfinense é a localização do ginásio lá, né? Aí tem aquela mata verde que tem por atrás ali, ela é bem complicada ali. O telhado sempre tem problema, a gente até reformou aquele telhado lá. A gente gastou ano passado ali, que nem o veterano Sucata ajudou muito, a gente fez ajudaram, todo mundo dizendo, mas já estamos com um problema de novo, sabe? Então é um problema muito grave ali, né? E o outro caso foi que a gente deu esse problema aí da fiscalização, erro meu, não tenho o que fazer, eu achando que tá tudo certo e não tava, e
E não adianta, todo mundo fica me questionando, me criticando, mas... Que nem eu te disse ontem, a cruz só carrega quem pode, quem não pode, não. Deus dá a cruz para quem carrega, quem consegue carregar, e se não conseguir, ele não vai dar, porque não adianta. Sabe, né? Que ontem, Nico, eu li uma frase na parede do Arroio do Ouro, não sei se tu já leu aquela frase, mas eles dizem, só é criticado aquele que faz alguma coisa. Sim, com certeza, é isso aí. Eu tenho uma lembrança num prefeito, quando eu fui presidente não vou chamar o nome, né, mas é um cara que eu respeito muito, quando eu fui presidente da Alefa. E aí a gente fez um campeonato, aquele ano sub-18, sub-21, acho que era. A gente deu fardamento, a gente deu bola, né? A gente deu tudo, né? Aí num caso, um cara espetacular. Se ele passar na outra rua, eu vou lá e cumprimento ele, sabe? Uma pessoa assim. E eu tava no campo, eu me lembro, tinha uma moto. Olha que eu fui, tinha uma moto. Dia chuvoso, fui lá no Alexandre Enzo Santos, era o secretário, fazia as súmulas para levar pro juiz. Fui lá pegar. Começou a chover, molhadinho e tal. Disse, como é que eu vou pro jogo? Entreguei pro juiz, um foi pra cada lado, peguei minha moto, fui no estádio, fui parado assim no poste, assim. É uma história que eu vou contar, e se ele tá escutando, ele vai saber que é ele. E eu parado assim, e ele chegou, bola nova, pega não sei o que, pela furo. Chegou ele pra mim, mas me xingou, me criticou. Essas bolas, não sei o que, não sei o que, mas como eu olhava pra ele, meu Deus do céu. Isso é o fim, cara. Peguei uma moto e fui embora. Não olhei o jogo, fui embora. Outro dia cheguei e fui lá na prefeitura, eu falei pra você, assim, cara, eu vou largar isso aqui. Eu vou largar, não quero mais isso aí. O cara faz de tudo, né? E olha só, ele disse, Nico, só é criticado quem faz uma coisa. Quem não, essas pessoas queriam estar no teu lugar, mas não consegue estar. Então não é assim. Eu também tenho muita gente que queria estar no meu lugar, não consegue. Então é tipo de coisa assim, é uma frase que eu guardei. Essa do Arroio do Ouro, sim, a série do Arroio do Ouro eu sei, eu conheço essa história do Arroio do Ouro ali. E Nico, já projetando então o segundo semestre agora, já tem jogadores fechados, já tá tudo certo, ainda tem vaga, vão vir jogadores de outras equipes, quem é que tu já tem confirmado? Como é que vem o Delfinense no Campeonato Regional Série B? Olha, a gente tá montando, a gente tá fazendo pegando jogador de vários times, lá tem vários jogadores de Boretiro, né? Tem os guris de Boretiro. O Tigrão é um, né? Tigrão é um, o Alan. Tem o Darlan da São Luís, o goleiro. O Jason lá de Boretiro, o Jason, o zagueiro que é do Grêmio lá. O Igor, que é de Taquari. O Thales de Lajado, é um guri que vai vir com nós. Aí tem os guris do Atlético, né? Tem os guris do União, tem os guris do Arroio do Ouro. Então, tem os guris do Delfinense. Tô tentando 1 ou 2 da Aimoré, né? Mas a gente tá montando, sim, claro que tem vaga, vários querem ajudar, só que tudo eu tenho que cuidar, né? Tem que cuidar lá do financeiro, tem que cuidar, não adianta querer, jogador tem um monte pra pegar, né? Só que eu tenho que saber quem é quem, né? Eu tenho que fazer tudo certinho, não adianta, eu sempre digo pra eles, não adianta eu oferecer 300, 400, 500 pila e depois eu só tenho 100, eu vou perder tu não vai mais jogar e vou perder tua amizade, então tem que ser dentro do que a gente conseguir, né? Sabe que esses jogadores é uma coisa diferente, é um campeonato diferente e tem muitos jogadores assim desse nível, eles têm mercado pra ir, né? Então, mas estamos tentando, vamos lá, vamos montar um grupo legal, então tem vários aí que estão se oferecendo, só que é um campeonato diferente, né? Tem que cuidar também, não adianta só sair fichando todo mundo, tem que saber quem é a pessoa, quem é, como é que é a atitude, como é que é, né? A disciplina, isso tudo vai contar, né? Então, o campeonato da Bata é diferente, que não é amador, né? Amador, né? E como é que tá a questão lá da sede, Nico? Vocês estão planejando jogar na sede do Delfinense? Precisa ajeitar alguma coisa? Ou vocês vão ter que escolher uma outra sede? Não, a gente vai jogar lá sim, não, vai ser, já vai estar tudo pronto agora, dia 6, amanhã os técnicos já estão, que faz essa área ali, tá tudo certo, não, o Delfinense não vai ter problema jogar, podia ter jogado a final lá, só não podia usar o interior, o campo, não tem problema. O que eu brinquei dos caras, mas como é que tu vai? Não, é só pegar umas tábuas, fazer um galpãozinho lá, a gente joga, faz os banheiros lá, tudo certo. O campo não tem problema, né? Mas o acesso também não tem problema, que nem eu conversei com o pessoal responsável
que aconteceu ali, eles estão dizendo, não, é só adequar as coisas que precisa fazer e não é tão difícil, não. 6 confirmado, então. Confirmado. 6 vai ser no Delfinense? Vai ser no Delfinense. Isso já tinha sido pré-estabelecido? Isso sim, isso foi feito numa reunião por causa dos 50 anos do Delfinense, né? Então isso foi lá na primeira reunião, já foi decidido isso aí. É a Supercopa, né? O Arroio do Ouro, campeão, o União, campeão da Série Ouro, contra o Aimoré, campeão da Série Prata. Isso aí, esses vão jogar de tarde. E durante o dia a gente vai ter a festa, tem almoço, tem tudo, né? A gente tá fazendo uma festa. Espero em torno de 150, 170 almoços a gente quer fazer. Vai ser o dia todo, Nico? Dia todo, tudo, sim. Vai ter o veterano de manhã, do Arroio do Ouro, a gurizada do Arroio do Ouro e do Aimoré, vão jogar de manhã. Até o Brasil da São José também queriam ir, mas temos que ver ainda como é que nós vamos fazer. Mas aí de tarde vai almoço, de tarde é o jogo, né? Então. Já tem horário pro jogo, Nico? 3 horas, acho que a gente tava falando que quarta-feira vai ser o entrega da premiação. Daí a gente vai confirmar certinho, né? Mas tá confirmado, o pessoal pode ficar tranquilo. O pessoal que já tem cartão, pode ficar tranquilo que a festa vai sair, a gente vai dar tudo certo, sim. A gente já tá conversando com o pessoal, já tá os técnicos já estão lá, o cara que faz o negócio dos bombeiros ali, tá tudo certo. É só nós adequar e eles falaram assim, só fazer e me avisa num dia, no outro dia a gente vai lá, vai dar ok, tudo certo, não é? Tá tudo tranquilo, vai tá tudo liberado. Coisa boa, Nico. Então, agradecer mais uma vez a tua presença, parabéns pela tua trajetória nesse campeonato de estrela, né? Um vice-campeonato que tem que ser comemorado, e eu sei que vocês comemoraram muito, né? E é só o início desse ano de festividades dos 50 anos do Delfinense. Eu te digo hoje de cara, de coração, sabe? O trabalho no Delfinense não foi fácil. Eu comecei em 2000, foi o primeiro ano de presidente, e foi muita luta, muita batalha. E eu te digo hoje, esse ano é a despedida do Nico no Delfinense. Vai ser o ano do regional ainda, a gente vai fazer. Vou deixar tudo bonitinho, e fim do ano tá aí a chave. Quem quiser tá à disposição. Falei pros guriões, o Nico não pode, assim. Mas o Nico vai estar por ali, com certeza. O que eu falei assim. Eu ainda aposto que não vai ser o último campeonato, Nico. Não, ainda não vou dizer como treinador, as coisas assim. Agora eu falei ontem pros guriões, vocês me chamaram, vamos roçar lá, pegar uma coisa, vou ajudar. Agora o líder não vou ser mais. Eu prometi prometi quantas vezes pra minha família já. Eu sempre disse, eu vou parar, falei para quantos, tu não vai. Não, mas esse ano do Delfinense eu vou fazer o campeonato do regional, essa Série B aí, e daí eu vou dar um tempo pra cabeça, assim, cara. Não dá, eu tenho que dar atenção pra minha família um pouco também. Tô muito envolvido, não é só no Delfinense, eu tô no Grêmio também, né? Então a gente lá, o Grêmio também tá na final. O Grêmio também tá na final, jogando no Rudbar. Dá os parabéns pro Leonardo e o Leonardo, que a gente jogou até no Delfinense, nós estávamos jogando primeiro no Delfinense, aí o Leonardo e o Nilson estão tocando lá. Mas eu tô junto, domingo vou estar lá com eles, né? Vou estar apoiando, e nós temos um time muito qualificado para enfrentar, que está encaixadinho, mas eu sei que o pessoal do Grêmio, o jogador todo mundo tem uma história dentro do futebol, e eu sei que eles vão dar o máximo deles, e eu confio muito neles, que pelo menos se eu não ganhei estrela, pelo menos em Boretiro eu consigo o título, né? E faz 2 anos atrás que fiquei campeão lá no Grêmio no segundo quadro. Então esse ano eu acredito que o Grêmio também vai. É difícil, né? É muito difícil, tem que respeitar a Ecossage, porque fizeram um trabalho muito legal, também muito bonito. Os guris estão muito organizados lá. Eu quero dar os parabéns para toda a diretoria da Ecossage, com todo o respeito que eu tenho por eles. Mas eu falei para eles, se nós chegar, vocês vão ter problema, porque eu sei que os jogadores que o Grêmio tem, eu sei que os jogadores que o Grêmio tem fichado, os jogadores que estão ali, que são jogadores que têm estrela, e a estrela deles vai brilhar domingo. Pode ter certeza que a gente vai buscar o resultado domingo. Então estamos lá, tomara a Deus que Deus deixa o tempo para nós poder jogar domingo, né? Então a gente vai fazer de tudo para conquistar o título em Boretiro.
já que não deu estrela, mas Buriti nós vamos beliscar também. Então, tá certo. Obrigada mais uma vez, Nico, parabéns pela tua trajetória, e a gente se vê por aí. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente vai trazer o Aimoré, que foi campeão, então, da Série Prata. Em seguidinha tem mais Estrela. Curtiu esse bloco? Já tem mais. Terceiro tempo. Voltamos com o terceiro tempo, segundo bloco, sempre na parceria de Milparks. A Milparks, que tem soluções inteligentes para o produtor de leite: ordenhadeira balde ao pé ou canalizada, resfriadores, programador de limpeza, linha de detergentes e sistemas de controle. Neste segundo bloco temos então o Aimoré, que foi campeão da Série Prata, entrevistado Elton Stephens, que todo mundo conhece como Pirulim. Seja muito bem-vindo. Obrigado novamente pelo convite. E a gente corresponde sempre vamos dizer, uma entidade que precisa, às vezes o futebol precisa da imprensa, né? E a imprensa precisa do futebol também, né? E a gente fica agradecido sempre ter os convites, né? Para vir aqui para sempre falar no caso, representar a comunidade lá da Delfina, onde eu atuo como treinador, né? Vamos falar um pouquinho então desse título, né? A primeira vez que teve dessa forma o campeonato, campeão Série Ouro e Série Prata. O Aimoré jogou a Série Prata e 2 vitórias, 2 vezes 2-0, que garantiram aí o título então para a comunidade lá da Toca do Leão. Com certeza, né? Foi uma coisa nova, uma coisa que surgiu este ano no Campeonato Amador de Estrela, e tinha que ser o Aimoré o primeiro campeão dessa nova forma, que foi a Série Prata, né? E eu fico feliz. A inspiração é a mesma da Série Ouro, para mim, né? Para mim, mas muita gente não é, né? Mas para mim a inspiração sempre é a mesma, porque a gente quer sempre o bem da nossa comunidade, né? E a nossa comunidade lá, quando fala em campeonatos, propriamente eles já, vamos dizer, colocam para nós e exigem assim, vai fazer um time bom para nós chegar, vamos fazer um time bom, talvez um time bom pelo menos para chegar, porque campeão sempre é um detalhe, né? Eu sempre digo, tu tem que montar um time para tu chegar numa final, daí tentar buscar o título. Muitas vezes não acontece isso aí, né? Às vezes tem os percalços no meio, tu chega numa final e talvez uma coisa não saiu bem o que tu planejou, ou a tua estratégia não veio conforme tu montou tua equipe, e tudo numa final às vezes pode acontecer, né? Quantos anos, Pirulim, de Aimoré já? A gente teve o Nico anos aqui conversando, 50 anos do Delfinense, 25 ele tá à frente e desde sempre acompanhando. Quanto tempo o Pirulim tem de Aimoré já? O Pirulim desde os 14 anos. Hoje, e eu sou da classe 61, né? Tu pode fazer a idade. Nós começamos muito cedo, né? Nós... apesar que nosso pai não jogava futebol, né? Mas meu tio jogava e ali nós se baseamos daí depois nas escolas, né? Nós adorávamos jogar bola, né? Daí nós morava assim propriamente na Toca do Leão ali, daí todos os meus primos era tudo numa casa enfileirada na outra, né? E a gente ali começou a aprender a jogar bola, futebol, entender o que é o futebol raiz, a gente chama hoje isso, né? Goleirinha, pé descalço lá, e ali nós surgimos, né? Dentro de gostar do futebol. Mas daí nós fomos para Aimoré, daí já se envolvemos bem cedo também na diretoria ali, daí no caso até juiz era com uma pouca idade que eu tive, né? Eu apitava o segundinho, né? Naquelas épocas nos amistosos, né? Não era campeonato,
Mas a gente lá colaborava, às vezes até pegava o apito e ia para dentro de campo lá e ajudar. E essas coisas foi a gente aprendendo, né? Daí eu joguei vários anos ali no Aimoré, ganhamos alguns campeonatos. Naquela época era paralelo a Taça da Amizade com o Campeonato Amador de Estrela, porque ali o pessoal ali talvez não tinha toda essa ambição de participar de um campeonato, vamos dizer, municipal, de um campeonato mais além, depois regional que nós jogamos. Daí para eles estava bom os amistosos, né? Mas só que daí nós fomos surgindo, né? E nós viemos para a cidade, né? E gostamos do futebol, das amizades, e via aqueles times jogando campeonato, tudo, né? Daí uma hora lá nós decidimos, eu, meus irmãos lá, mais um pessoal lá da Delfim, então vamos tentar entrar no Amador de Estrela, né? Uhum. Então a gente se mobilizou e daí eu tive um apoio depois dos meus irmãos ali, tudo, do Cardel, do Puba, do Nenão também. Daí o Nenão jogou um pouco mais fora, depois pegou uns times que jogou um pouco mais outros campeonatos, né? Mas aí eu permaneci lá. Daí ali, como jogador, depois ali, que fomos para os campeonatos, né? Primeiro, antes disso aconteceu, né? Depois eu joguei um campeonato só fora de Bom Retiro, joguei um ano, depois daí nós estava lá de novo. E daí, depois de sair, a gente partiu, então queria essa ambição de participar do campeonato amador, né, de Estrela, né. Daí eu tive uma experiência primeiro de treinador fora lá, no Cruzeiro de Novo Paraíso, Uhum. Ali daí eu tive uma experiência lá, acho que um campeonato lá, depois aí nós voltamos para Aimoré lá e começamos, então tô lá até hoje ainda, né? O Aimoré já tem título municipal, Perulinha. A gente falava muito do título Sim. do Arroio do Ouro 2010, do União 7 vezes agora, né? Não consecutivas, mas 7 vezes Sim. campeão. O Aimoré foi campeão já. O Aimoré já foi. Eu me lembro contra o Arroio do Ouro, acho que foi o último, né? Não, foi contra o Arroio do Ouro, nós ganhamos a semifinal, né? Foi a semifinal. Aí foi contra o Atlético Estrelense. Isso, foi a semifinal que eu estive lá, isso, lá no Arroio do Ouro. Não, o primeiro campeonato aconteceu em 2002, o campeonato amador do primeiro título municipal do Aimoré. E antes disso também é considerado campeonato amador, mas só tinha um outro nome, a Copa Esmel. Uhum. Nós ganhamos a Copa Esmel ali, daí nós ganhamos em 2002 o campeonato municipal, a primeira vez. 2011 eu ganhei de novo, e 2000 agora o 2022, então 22, 23, o 23 eu acho que nós fomos aí o campeonato contra o Atlético Estrelense, e daí seriam, vamos dizer, 3, 4 títulos amador, se eles consideram aquele lá junto. Sim. E fora aquelas taças da amizade que nós tínhamos, né, tudo, né, mas propriamente dito seria isso aí, né, dentro do Amador de Estrela. O Aimoré, né? Que ficou bastante conhecido também, né, pelo Leão. Ontem a gente conversava sobre isso no pós-jogo, nessa fase 2011, campeão ali municipal, e aí Sim. logo depois... na minha opinião, eu pensei que era 2015, né? Até teria que daqui a pouco constar, mas acho que foi 2015 o regional com a categoria aspirantes. 2015 foi uma leva, uma equipe muito forte, né, Perulinho? Sim, tinha praticamente agora depois daquilo lá surgiram os campeões amadores por aí, vários atletas. Mas antes disso nós chegamos na final do regional também, em 2013. Eu disputi perdi o campeonato aqui no Campo do Gaúcho. Era aspirante ou titular? Não, titular. Era em 2003. Tinha 43 equipes naquela época, eu acho. Daí a final nós jogamos o primeiro jogo lá no São Cristóvão. Lá terminou 1-1, depois nós viemos aqui, né? Não deixaram nós jogar no nosso campo, né? Porque naquelas épocas as Livatas decidiam lá os locais. E daí nós jogamos aqui no Campeonato Gaúcho contra o Santo André e infelizmente não conseguimos buscar o título, né?
Mas foi um aprendizado muito bom dentro do regional. Antes disso, depois de 2002, daí em 2007 nós participamos do primeiro regional. 2007 foi nessas épocas. Daí nós fomos em 2007, daí sempre participações boas nós tínhamos. Nós chegava o primeiro ano, daí nós não classificamos para outra fase, né? Daí, mas no segundo ano já foi, nós fomos mais além, nós sempre ficava nas oitavas de finais, geralmente dentro do campeonato regional. Daí naquele ano, em 2013, nós conseguimos passar todas as fases lá, que nem eu disse, e conseguimos chegar no vice-campeonato do regional. Aquele ano Santo André foi campeão. Foi Santo André, foi campeão. 2013. Exatamente. Uhum. E Pirulim, já projetando agora então o próximo campeonato, que a gente sabe que não é um campeonato, mas vale uma taça, né? A Supercopa, dia 6, agora 6 de julho, comemoração também lá no Delfinense, né? Vai ter toda uma programação lá, o Nico já confirmou que até lá vai estar tudo certo, né? Então, eu sei que vocês falavam muito ontem também dessa questão de enfrentar o campeão que agora então é conhecido, União da Boa União. Lógico, né? Foi um alento a mais, né? Essa de ser campeão na Série Prata, que nos dava a oportunidade de nós disputar então essa Recopa. Campeão da Prata e o campeão da Ouro. Campeão da Série Ouro, né? E daí agora vamos decidir lá quem é o campeão dos campeões, então. E o time vem completo, Pirulim? Provavelmente que sim. Todo mundo está ansioso para esse jogo, né? Porque logo porque nós tínhamos montado uma equipe forte para buscar o título. Mas que nem eu falei antes, dá aquelas percalços às vezes dentro do momento vamos dizer, do campeonato, porque eu tinha montado a equipe assim, daí no primeiro jogo veio todo mundo nos completos, mas no segundo jogo eu já tinha metade do time, mas foi planejado, foi quase em cima de 6, porque eles jogam tudo fora. Eu hoje tenho 5 atletas lá de imigrante, que são nascidos aqui em Estrela, mas e jogam comigo. Joga imigrante também. E joga imigrante também. Daí tinha jogadores dali, mas aí tinha compromisso já com o outro campeonato aqui em Poço das 11 amigos, tem jogador, daí tem uns em Lajeado jogando também, entrou o campeonato Lajeado, tem o Venâncio, tem Santa Cruz que vamos dizer, que tiram jogadores locais aqui de Estrela e levam, por causa do nosso nível, acho que é muito bom de Estrela, em termos de jogadores, porque tu pode ver, jogam em qualquer equipe aí do regional hoje. Eu estava justamente falando do Boa isso com o Nico. Também é um grupo lá que se formou dentro do Aimoré ali, daí fomos campeão lá, foram o União, ganharam, foram pro bronze, não deu certo esse ano, mas são aqueles percalços que acontecem dentro do futebol, por isso que é gostoso hoje o futebol que traz muitas alegrias e também às vezes decepções, eu não digo, traz às vezes umas tristezas, né, mas que logo no outro ano sempre tem para tu te vingar daquela tristeza. Tem sempre uma nova chance, né, Pirulim? Uma nova chance de novo, né? Te vingar, vamos dizer, da tristeza lá para a alegria de novo, né? Sim, e a gente estava falando antes também com o Nico a questão dos jovens jogadores que estão surgindo, né? Na tarde de ontem a gente pôde ver mais uma vez, né? Grandes promessas aí que a gente vai ver daqui a pouco em algum time no regional também, né? Muitos jovens atletas, é só uma categoria, né? Não tem aspirante lá, mas os jovens estão sendo muito utilizados nas equipes em Estrela e a gente tem que dar os parabéns pela oportunidade que vocês estão fazendo, essa vitrine que está acontecendo para os outros times também. Um exemplo, eu não sei a idade dele, mas o Dudu. Sim. O Aimoré também tinha o Pedro Lopes lá também, que foi um dos destaques, acho que uma bela surpresa dentro da Aimoré, um garoto que tem 18 anos e eu sempre fui, né, de valorizar bastante a gurizada. Quem me conhece hoje dentro do futebol sabe disso aí.
Nós sempre comentamos, eu e o Rudy também, sempre falamos lá que tem o cara que larga a gurizada. Daí eu tenho vários jogadores, até tem o Pedro, estava com 15 anos jogando primeiro amador, o meu guri. Legal. E daí tem o Dudu também, acho que não tem 20 anos, Dudu também. Daí tem o Ícaro também, tudo gurizada jovem, o Guilherme, o Sames, essa turma toda, e estão se destacando. E eu ouvi o Nick ali falando lá fora que ele já tem time para jogar o regional, que ele está tentando buscar e trazer eles para o time dele. Então isso é mais um alento por ter o futebol amador de Estrela, né? Que nem tu falou, é uma vitrine. Eu acho que, claro, a amplitude de Lajeado é muito maior que Estrela, né? Mas que lá surge que 5, 6 jogadores que dá para dizer que são top de linha. Mas Estrela sempre tem também, parelho, Estrela não perde muito para essas cidades vizinhas em termos de jogador, né? Lógico que tu tem que ter como um investimento muito grande hoje dentro do regional para tu conseguir pelo menos acompanhar um pouco a formação, fazer um elenco. Mas eu vou te dizer uma coisa hoje aí, eu não sei por quanto tempo vai ser esse regional desse nível em termos de vamos dizer, uma despesa que tu vai ter para fazer o regional. Eu não sei por quantos anos ainda lá. Eu tenho em mente, mas não vou falar aqui, né? Mas eu acho que isso aí não tem como para os valores, eles assustam um pouco, né? Claro, isso me assusta um pouco de valores que tu fica sabendo, porque eu estou do meio de todo mundo, sempre a gente sabe o que é gasto, né? E o que não é. Mas esse alerta que eu estou dando, acho que não sei. Porque inclusive aconteceu praticamente isso. Daí o outro presidente, naquele ano que nós jogamos, acho que daí era só jogadores nascidos dentro do município, uma coisa assim, por isso que deu 40 e poucos times. Mas daí o pessoal também, depois lá, não tem pouca qualidade, mas o pessoal prefere trazer cara de Canoas, Porto Alegre, nas regiões assim, e pagam eito dinheiro, mas não olha para o nosso umbigo que nós temos aqui em Estrela, em Lajeado, né, perto aqui da nossa região. Por isso daí muitas vezes diz, não tem campeonato ali, não tem por quê? Porque os guris não tem chance. Se surge um regional, como é que tu vai formar uma equipe hoje, tu não dando oportunidade para a gurizada que está chegando? Que nem vocês citaram os exemplos dos guris lá, o Dudu, o Pedro Lopes. Claro, eles estão empregados no regional, mas se não tiver essa avaliação, mais os dirigentes olhar um pouco aqui para a nossa região, Teutônia é maravilhosa de jogadores. Sim. Também. E tu vê, às vezes eu vejo poucos sendo utilizados. Muito jogador fica fora. Jogadores para cá. Não, mas aí a preferência tem que ser. Isso fica praticamente o nível profissional. Isso tu só vai ver. Vai ter elencos, talvez, que não sei, que vai conseguir combater até com o Lajadense, propriamente dito, porque está disputando um acesso. Eu acho que nisso um pouco mais a nossos dirigentes ali, que têm o poder aquisitivo, acho que poderiam investir na nossa região aqui, nos nossos meninos também, para ter uma oportunidade melhor. Com né? certeza, Pirulinha. Agora, para nós finalizar, projetando o segundo semestre, né? O Aimoré, a princípio, não joga a competição do segundo semestre, mas sim, o Pirulim e boa parte da comissão, jogadores, enfim, vão estar apoiando o Delfinense nessa união de Estrela que eu acho que tem que ser muito destacada. Eu acho que tem que ser mesmo. Porque que tinha 3 equipes, como eu falei antes, lá no distrito da parte de baixo, lá eu acho que nós temos que valorizar, então, para nós mostrar. Tomara que o Nico vai bem no regional, quase certeza tem que vai bem, porque é um lutador, é um
um cara que nem eu vim escutando o programa aí, ele adora aquilo que ele faz dentro do futebol e é sempre tu tem que valorizar e respeitar uma comunidade que nem ele está representando lá no Delfinense. Então eu acho que Delfina, todo mundo tem que dar um apoio lá, no que eu puder ajudar eu ajudo, como ele já conseguiu. Acho que o Vair e o Maneco vão fazer também a parte do aspirante. É muito válido isso aí, porque o Ivair, eles também conhecem, o Maneco também, eles adoram isso aí, né? E são pessoas importantes dentro da comunidade da Delfina, né? Com certeza, e que vai valorizar muito aquela região de vocês ali, que merece, que se reergueu depois das enchentes, né? Então, traz uma alegria. A gente sempre diz que nunca é só futebol, né? Traz uma alegria para as pessoas se reerguerem e seguirem em frente. Lógico, por isso que eu tenho que parabenizar lá, que nem a comunidade Tauridoura, as pessoas que estão lá, as pessoas que estavam felizes domingo, vendo a equipe deles disputando o campeonato amador de Estrela. Acho que faz o quê? Um ano que fechou? Um ano que fechou, quando tu olhou aquilo lá, não tinha mais nada. Não tinha sobrado nada. Então essas coisas aí traz para nós, eu acho que não só na vida, mas uma esperança lá de um outro amanhecer, né? Para um alento a mais para a vida pessoal mesmo, em si também, que lá todo mundo pegou junto, nós vamos fazer, e fizeram acontecer, e aconteceu de novo. Então, parabéns a nossa co-irmã lá do Arroio do Ouro, um grande abraço para a comunidade lá, que sempre representa bem os times que eles montam dentro do Campeonato Amador de Estrela também, né? Pirulim, muito obrigado pela tua presença, sempre bom ter alguém aqui para contar a história, e que é tão importante dentro da história do futebol de Estrela, né? Elton Stephens, obrigado mais uma vez, a gente vai te chamar mais vezes com certeza para conversar aí sobre o futebol amador da região. Sempre quando a gente está à disposição, aliás, tem um tempinho, a gente vem, mas eu tenho certeza lá que meus pupilos lá, meus netos estão hoje lá na escuta de novo, o Edric e o Gianluca, que domingo lá estavam de bota lá, porque estava chovendo lá, para erguer a taça junto comigo. Isso não tem preço melhor nessas coisas. Daí eu tenho o envolvimento toda a minha família. Daí eu tinha meus 2 filhos jogando, não mandou, daí os meus netos lá prestigiando, e toda a família estava lá, minha esposa, minha filha, meus genros, os 4 irmãos, tava tudo prestigiando. Isso é um sinal assim, que tu tá num caminho certo, tu tá fazendo uma coisa em prol da comunidade, né? Não pessoal, né? Assim, para mim, lógico, tu sempre quer ganhar, mas eu prefiro ver alegria no rosto dos outros que na minha, às vezes, né? Mas daí tu tá sentindo que tu tá fazendo a coisa certa, né? Mas eu agradeço novamente, né, a oportunidade para a Rádio Popular, que tá sempre muito presente na nossa comunidade lá da Delfina também. Obrigado, esse é Elton Stephens, o Pirulim, a gente que é agraciado de poder conversar com uma pessoa que nem o Pirulim, então é importante aqui para o esporte da região. E daqui a pouquinho a gente volta com o União, que conquistou o bicampeonato municipal de Estrela Série Ouro. 20h07, vamos iniciar o 3º e 4º bloco, né? A gente vai fazer um intervalo no meio, mas a gente vai ter a presença do União, que conquista o bicampeonato municipal de Estrela. Estão aqui com a gente o Charlin e também o Mão que tá chegando, né? Porque o Nico, o Pirulim, tá todo mundo aí ainda, e se a gente deixar, vai ter conversa até amanhã, né? Mas vamos falar então de Estrela novamente, sempre na parceria de Mil Parks. Já imaginou um robô tirando leite da vaca? A Mil Parks Lely Center tem a ordenhadeira robotizada da marca Lely. Ligue 3762-4609. Nossa parceira, então, Mil Parks. Chegou aqui quem faltava, né? Chegou o Mão. Mão, vamos só ligar teu microfone aqui. Agora sim, tudo certo.
Mão, técnico do União, Charlie, diretoria, auxiliar técnico, e temos a presença de mais um integrante. Vamos apresentar ele primeiro. Boa noite, Mão. Boa noite, boa noite. Como é que é o nome desse moço que veio hoje junto? Esse é o Joaquim, esse é meu mais novo, o último dos moicanos. Tá certo, vai ter bastante história pra contar, principalmente. O sétimo. Principalmente da família do Mão, né? Que ontem teve gol, né? Mas vamos começar a falar então dessa questão do jogo, né? 2 jogos aí que a União venceu. 2 jogos que a União venceu, e jogo de ida, gol do Bruno Bortolini, gol de pênalti. Jogo da volta, 3-0, né? Mas num primeiro tempo bastante equilibrado, né, Mão? Faz uma avaliação dessa partida. Primeiro tempo 0-0, os gols saíram só na segunda etapa e só golaço. No primeiro tempo tava meio difícil. O jogo em si, o campo também não estava ajudando, mas eu botei ele mais o nosso time estava meio fechado, não estava jogando o que era para jogar. E aí terminou o jogo, segundo tempo, aí eu acho que se acordaram que tinha que jogar bola e fomos pra cima. Charlie, o que tu viu lá de fora? Boa noite a todos. Tava um jogo bem tenso, né? Eu até falei com o Evair depois do jogo que o time deles é um time aguerrido, né? Eles jogam um tempo junto, a gente conversou, eu e o irmão também, e a gente sabia que não ia ser fácil, né? O campo deles estava bem pesado também, como a gente tem bastante jogador com qualidade boa, né? Acostumado em jogar campo bom, mas como eles pegaram enchente, né? Mas tava bem difícil jogar. Daí o nosso intuito, né? A gente até falou, até os atletas vieram falar que tinha que jogar pelas laterais, né? A gente tava jogando com bastante bola enfiada ali pro Denilson. Mas a tensão pega no primeiro tempo, né? Pois a gente conversou ali no intervalo, o Mão falou com eles ali, e pelo que eu vi ontem no jogo no YouTube, deu 1 minuto e 30 e poucos que já saiu o primeiro gol, né? Eu ia justamente trazer essa questão, né? O primeiro tempo em que o Arroio do Ouro em vários momentos esteve até melhor que a União, teve mais chances, né? Depois, no segundo tempo, a União volta e logo no início faz o seu primeiro gol. Ali parece que começou uma reviravolta no jogo. Eu acho que esse gol cedo contribuiu bastante também para mais essa segunda vitória. Com certeza. No primeiro tempo ali o Isaac teve uma bola na trave, né? Ele girou em cima do nosso zagueiro ali, teve uma bola na trave, mudaria bastante o jogo, né? Porque o jogo tava bem truncado, é difícil de jogar com eles lá. A torcida deles, eles conhecem bem o campo também, e eles se conhecem bastante, porque a maioria joga tudo junto na SOS, né, mano? E até no veterano junto eles jogam, então o jogo tava bem truncado no primeiro tempo, mas graças a Deus ali no segundo tempo a gente já conseguiu abrir logo o placar, fazer um segundo aí, e depois o terceiro, né? E o gol veio mesmo pela lateral, né? Quando é que nós conseguimos fazer o gol, foi pra lateral que tava melhor pra jogar. Na opinião de vocês, foi acertada a decisão de fazer o jogo no dia de ontem? Como assim? No campo ou em jogo? Não, em função do tempo jogo e tudo mais, né? Porque assim, de manhã tinha sol, né? A princípio parecia que ia dar um dia bonito, e aí até quando a gente foi se deslocar lá pro Arroio do Ouro, começou a chover, e foi uma chuva forte, até parecia que não ia limpar, e pra grata surpresa, na tarde depois, no jogo de vocês, não choveu, né? Foi bom. Na verdade, por mim, né, nós estava preparado já para essa final, independente se chovesse ou não. A gente já tinha conversado com o pessoal da secretaria na semana, e eles falaram que, olha, só se caísse o mundo para não ter jogo ontem, né? E nosso atleta já estava bem preparado também, e todo mundo queria essa final, né? Teve 3 semanas ali que não teve, todo mundo queria, então deu tudo certo. Tem jogada nosso que até tava com ansiedade, né, cara? Como é que é essa história? Vários. Tinha vários. Tinha um cara aí que almoçou na minha casa ontem meio-dia, ele quase furou o segundo piso da minha casa, de tanto que ele batia o pé. Eu não vou falar nomes, que ele sabe quem é que ele tá olhando. Já que tu falou, né, irmão? O Bruno, olha, eu vou te dizer, ele tá aqui, ele tá assim. O Bruno, uma grata surpresa, mais uma vez, gol, né? E um golaço, golaço de falta, né? Não, foi muito bem batido. Primeiro gol. Eu olhei o lance do gol dele, olha, ele já landou. Ele pediu o link. Tá, já vamos mandar. Foi bem batido, né? O Marmita foi nela, mas a bola foi muito forte, o chute dele.
bateu na tela atrás ali, foi uma pancada, né, mano? É um baita goleiro, mas ontem os gols que ele levou ontem não teve culpa dele, ontem ele não tinha como pegar. Foram gols muito bonitos, né? Mas o Marmita no jogo, de novo, mais uma vez, no primeiro jogo já tinha ido muito bem, no segundo jogo novamente. Ele foi muito bem no jogo, né? Mas realmente as jogadas de gol do União, elas foram muito boas, né? O segundo gol, o gol do Denilson, do Denis, também foi um gol de cobertura, né? Também foi um golaço. E aí, por último, o gol do Lucas. E eu brincava que não é só porque o pai é treinador. O Lucas entrou, marcou o dele e o terceiro do União. O Lucas é o filho do Mão. O Lucas tem bastante qualidade. Até não aproveitei muito ele, que é o primeiro campeonato que ele jogou esse ano, né? Daí a gente não quer... Quantos anos o Lucas tá? Ele tá com 18. E aí, Joaquim, tu também já tá jogando? Sim, tô jogando na escolinha Xaropinho. Xaropinho, de onde é que é? É aqui de Estrela mesmo. Lá de Estrela. Lá de Estrela, muito bem. E tu tá fazendo muito gol? Tô. Que posição que tu joga, Joaquim? Sou na lateral esquerda e direita. Oh, ele joga dos dois lados. As duas pernas são boas, então? A direita é melhor, mas a esquerda não é muito boa. Muito bem. E tu chegou a ver teu pai jogar, Joaquim? No YouTube eu assisti um pouco, mas o resto eu só... Teu pai já jogou na TV? No YouTube tu já viu teu pai jogar? Pois é, ele adora falar que ele era um baita jogador. Tu olhou os vídeos dele? Olhei. Conta pra ela que tu guardava todas as medalhas de goleador, tudo, pai. Eu guardava todas dele. E será que o pai é melhor jogador ou melhor treinador? Por mim é os dois. Ah, muito bom. Mão, a gente estava falando antes dessa questão, nunca é só futebol. Claro que o futebol traz muitas alegrias, mas essa questão de poder ver o teu filho, de poder proporcionar isso para ele também, né, irmão? O Cristiano, ele me deu uma entrevista ontem em que o filho dele também estava em campo, né? O filho do Cristiano Gaúcho. E o Cristiano se emocionou e começou a chorar quando ele trouxe o filho dele para perto dele na entrevista, porque ele disse que o pai dele fez isso para ele e hoje ele consegue retribuir também trazendo o filho junto. Então existe toda uma questão por trás do futebol, né, irmão? Nem meus guris sempre gostaram de futebol, né? Eu tinha o meu mais velho, eu já acompanhava ele quando eu jogava no Estrela do Futuro, no caso, que era a escolinha do Beto. Aí depois começou o Estevo também, só que daí esse foi para natação, até foi campeão em Curitiba, natação, e o Lucas como tentou profissional. Até foi pro Juventude, estava lá fazendo uns testes de Juventude, ficou um tempo, aí se machucou, daí parou um pouco, não quis mais e aí começou a jogar pro Estrela aqui agora. Daí agora tá começando a se soltar no futebol também. Tá certo. E falar um pouquinho dessa campanha, né? A campanha do União, que foi uma baita campanha, melhor pontuador da competição, né? Fez 13 pontos ao longo da competição e desbancou o Alto da Bronze, que era considerado um dos times favoritos, né? Muitos dos jogadores do União, do campeão ano passado, União, foram jogar no Alto da Bronze. O União teve que se remontar também, de certa forma, né, Charlie? E voltou vencendo do Alto da Bronze e sendo bicampeão. Que nem eu falei ontem na entrevista e falei semana passada também, pra nós foi bem difícil, né? A gente ter que recomeçar, na verdade, eu digo tipo um recomeço, né? Porque até então a gente ia manter o elenco do ano passado e que a gente queria pôr no regional esse ano, né? Mas tudo deu certo ali, a parceria minha, do Mão, o pessoal da diretoria, o Marcelo do Dossu, eu exalto muito ele porque ele foi um cara, olha, muito importante ter ajudado a gente. Até um abraço pra ele, é uma baita amigo, baita pessoa. Ele dá essa abertura pra nós, né, no apoio que ele deu e, claro, com valores, hoje a gente consegue trazer mais gurizada pra jogar, né? Só que o jeito, a forma, a gente pegou vários jogadores por posição, né, irmão? E a forma com que se encaixou o time, saía um, entrava outro, dava certo. Teve um que outro jogo ali, claro, dá uns erros, né, mas a forma que a gurizada se conectou e o jeito que nem o Diógenes, o Fel, o Léo, o Bruno, o Maria, tudo gurizada que não era conhecido na nossa cidade, né?
pela gurizada e o time se encaixou de uma forma assim, e graças a Deus a gente conseguiu o bicampeonato aí. Mão, bicampeonato, mas é o time que mais tem títulos municipais também. São 7 títulos municipais, né? Teve uma sequência ali em 93, 94, depois teve 2004, 5, 6, 24 e 25. O maior campeão de Estrela é a União. Você acompanhou um pouco mais de perto, eu acredito, essas conquistas do União. Sempre contra. Até quase não, sempre joguei contra, sempre fui esse é o primeiro ano que eu tô acompanhando, né? No caso, o título mesmo é esse ano que eu vim pra União ali, que eu faço parte. Mas você jogou o Municipal de Estrela em alguns times, Mão? Joguei, eu fui campeão no Atlético, né? Primeiro ano que quando começaram de novo o Campeonato de Estrela, o primeiro campeão foi nós, do Atlético. No Atlético. União, então, é o primeiro ano que você está à frente? União é o primeiro ano, E você já foi técnico de alguma outra equipe agora no Municipal? Não, como técnico não tinha, só como jogador. Como técnico não tinha sido nenhuma. É o primeiro ano como técnico, Mão? Primeiro ano. E aí, Charlie, primeiro ano como técnico e já campeão. É o que eu disse pro Mão, né? Como ele se dá bem também com o Marcelo Dossul, se a gente continuar sempre essa parceria, o meu intuito é sempre isso, a gente fazer uma coisa desde o começo e ter uma continuação, porque é difícil cada ano a gente querer montar um elenco e sempre mudando, e eu e o Mão, né, nunca me meti nas coisas dele, a gente sempre trocou ideia, como eu falei na outra vez, a gente sempre trocou ideia, ele me ouviu, eu escuto ele, né, mas o treinador é ele, né, porque ele... macaco velho, ele sabe o que ele faz, ele conhece a bola, então quando eu ia falar um negócio pra ele falava, não, é isso aí que eu vou fazer, já tava, e ele chama os guri no privado, conversava, então a gente se deu muito bem e esperamos que mais pra frente, né, irmão, a gente continue nessa coisa aí, nessa levada, nessa parceria. Que nem eu falo, a gente voltou o clube ali depois de anos, muita gente tá indo lá agora, muita gente que não ia, né? E o pessoal vai se acostumando com Vitória. Que nem ontem a gente saiu em carreata enorme lá do Arroio do Ouro, passamos pelo nosso bairro ali, o pessoal saindo na rua com telefone, com luz, foi muito bacana. A festa foi grande lá também. E então a gente começar um trabalho e ter continuação, depois a gente pensar num regional, numa coisa maior, né? É fazer continuidade no trabalho. Como é que foi a festa lá também? E a gente sempre pensa também no jogador, né? Porque como nós tínhamos bastante jogador no banco ali, bastante familiares por lá de fora ali, a gente como treinador a gente fica pensando, será que eu errei? Será que eu tô fazendo certo? Mas aí o bom ainda é que todos os pais que estavam ali eram os pais que sabiam que os filhos estavam acompanhando ali, mas se precisasse a gente ia botar a jogar, né? Sim. Até tem bastante jogador ali que eu tinha no banco, todos tinha condições de jogar, só como o treinador não pode botar, tem que botar 11, né? Não tem como botar todo mundo. E daí eu sempre fui mesclando, né? Que nem um jogo, que nem ontem, ainda domingo, eu optei por quem já não tinha jogado ainda, eu optei por deixar jogar um pouco, né? Mas a gente nunca agrada todo mundo, né? Não, mas bem interessante essa de conseguir rodar o plantel, principalmente numa final, né, amor? A gente sabe que isso nem sempre é possível, né? Que todos os jogadores são importantes, às vezes num jogo mais decisivo é uma peça que às vezes você coloca mal, né? E às vezes não é que o jogador é um mau jogador, mas às vezes uma escolha errada, algum posicionamento, alguma coisa já pode mudar um jogo e até acaba queimando de certa forma o jogador. Que nem a gente que jogou também, eu já joguei, já fui banco também. E a gente entra, não é como tu entrar no decorrer da partida, né? Que tu já entras com medo de fazer tudo pra não errar, né? Tu acaba errando, não querendo errar, né? Daí por isso que a gente opta por botar um jogador, às vezes opta por botar outro, e assim a gente vai rodando, né? E a festa ontem foi longa, Charlie. Como é que foi? Começou com a carreata? Começou com a carreata. A gente ficou um pouco lá no campo, né? A gente ficou um pouco lá, mas como a gente já tinha combinado de fazer a festa no nosso clube ali, e o pessoal queria ir para ali também, né? E a carreata, a gente foi falando lá, tinha uns amigos nossos do Guincho Ligeirinho e o Plete ali, até um abraço para eles também, estão sempre colaborando e ajudando a gente lá. E eles estavam com um caminhão lá, a gente foi em cima, com a taça em cima da plataforma, foi uma coisa bem bacana, passando por Parame Estrela.
Mas a festa foi bacana lá também. Agora a gente vai fazer uma festa de encerramento do time também, só os atletas, né? Porque ontem tinha bastante gente fora, vamos fazer uma janta que nem a gente fez ano passado. A gente quer tirar uma foto pro quadro, né? Que nem eu sempre falo pra eles, uma final de campeonato a gente tem quadros lá desde o primeiro ano que o União foi campeão, né? Então, se doem em campo, né? Se doem em campo que daqui 50 anos a foto de vocês vai estar lá, que nem vai cara de antigamente lá, olha assim, olha eu na foto ali. Isso é bacana, tu mostrar pros teus filhos depois, pros teus familiares. Mas a festa tava bacana, assim. É o terceiro ano teu, Charlin, na diretoria? É o terceiro ano. No primeiro ano eu comecei lá e tava desativado, não é que tava desativado, eles têm tinha um master, né, do União, e era com o Marco Vinck, e que nem eu falo, de novo vou falar que começou numa brincadeira, num horário de futsal, eu tava lá, a gente tinha um horário na quarta-feira numa quadra lá do bairro lá, e eu falei, quer ver que eu vou botar um time no Municipal? E aí eu peguei a onda do Johnny, que o Johnny tinha feito no Atlético, tu e ele, né? E o Johnny jogava com nós. E aí eu disse, não, eu vou botar um time. Eu fui lá, falei com o cara do campo lá, o Marco. E ele disse, não, te dou um apoio então aí, eu sei do campo pra vocês. Eu falei, não, eu uso o nome do União. Aí no próximo ano, daí a gente fez um bom campeonato, consegui montar, né, um time na parceria. No próximo ano a gente montou uma chapa e a gente pegou o clube pra nós daí, né? Mas foi de início do meu trabalho que eu comecei fazendo lá. O União, não sei se tu vai saber daí, Charlin, como faz 3 anos que tu tá à frente, mas ele teve um tempo parado, então ali antes desses 3 anos, né? Teve parado, sim, tava mais de 13 anos, eu acho, parado, assim. Como eu te falei, ali o União, eles tinham só o Master no final de semana que jogava, né? Mas aí por isso a gente fez essa chapa aí, o Marco Vinck, ele já tava querendo sair já do clube e tava esgotado, né, também, tem bastante coisa pra fazer no clube, né, que nem agora a gente tem caseiro que mora lá, que vai cuidar da copa pra nós, que vai cortar grama, fazer tudo, é uma função pra caramba, né, e agora a gente fez uma chapa com 12 pessoas, mesmo assim é difícil também, né, é bem difícil, mas tá dando certo e o que a gente quer é mostrar pro pessoal, né, que nem agora a gente quer fazer mais coisa de entretenimento lá pra chamar o público, e ano que vem a gente entrando no campeonato de novo, cada vez tem mais gente participando junto ali, né? E falando disso, a gente sabe que tem muitos sócios antigos, né? O União ontem teve bastante gente lá que são sócios de anos do União, que são torcedores de anos, né? Isso. A gente vê novos torcedores chegando, tinha amigos meus conhecidos lá de Estrela que também estão abraçando junto, né? E todo mundo destacou muito também o Chita, que é o sócio mais antigo do União, parece que ele tem uma carteirinha de 1975. 74. É, 74. É. O Chita, o Chita, ele é um cara que... Capaz, tu tem 30 e poucos. O Chita, ele é um cara que... Ele é um ícone do bairro ali, né? A gente diz, porque ele tem bastante idade já. E ele tá sempre junto, ele é gremista fanático, mas ele é mais União do que gremista. Ele é tão gremista fanático que ele fala que o campo do União é melhor do que o Beira-Rio. Inclusive, ele até queria levar o Bruno pro Grêmio. Ele queria levar o Bruno Bortolini pro Grêmio. Tu viu só? É uma possibilidade, né? O Bruno que passou por Chapecoense, Palmeiras, né? Quando vê? Mas o Chita é um torcedor ícone nosso, né? E no começo do campeonato ali, que a gente jogou uns jogos meio, né? Até a gente encaixar o time ali, ele dizia pra mim, não, eu não tô gostando. E ontem ele me abraçava e dizia, né, que time bom que a gente fez. E em questão que tu falou de pessoas antigas, ontem o Mauro Chipchap também, ele é um cara que ele foi presidente bastante tempo do União, ele encheu os olhos de lágrima, né, e disse, tu que é o Charlie, então tu que começou aí, que bom que vocês pegaram e tal. Isso é bacana, né, o reconhecimento deles, e eles tão junto ali também, sabe. E é pessoas que eu não conhecia, né? Mas ele está junto e ele está feliz de a gente ter reativado e tudo isso de novo, né? Ele estava muito feliz, me abraçou umas 3 vezes lá, inclusive eu joguei veterano com ele, com o Mauro. Na época ele estava ali. Joguei veterano com eles também ali. Eu vou aproveitar também o momento, então, mandar um abraço pro Totti. O Totti estava lá ontem também, ele foi um goleiro.
muito conhecido aqui na região, jogou em vários times, ele esteve lá ontem, estava nos cumprimentando lá, então um abraço pro Totti, eu falei que eu ia mandar um abraço para ele, e também agradecer mais uma vez a diretoria do Arroio do Ouro, né, que nos recebeu muito bem lá, a gente foi lá já na parte da manhã, eles nos receberam, nos cederam almoço, então nos ajudaram a puxar fio. Ontem a gente falava que a gente teve a felicidade de novo de reviver um futebol raiz, né? Porque a gente foi fazer a narração no meio da torcida, a gente colocou a mesa no meio da galera e a gente puxou fio de luz, puxou fio de internet, então assim, era uma coisa que a gente fazia há muitos anos e isso que é o legal, né? Faltou acho que só o quero e o cachorro no campo. Aproveitar também, vou mandar um abraço também na nossa torcida lá, tem o Douglas, que é o sócio do Sul ali também, veio lá de Conventos, tá sempre na torcida, o Leão, o Du, o pai do Cauê. Tem bastante gente ali, os pais. Família dos Menezes, o Alan, o Betinho. Um abraço para eles também. O Ligeirinho, o Maiquinho também. Bastante gente que a gente dentro do campo a gente não escuta, mas quando dá um gol a gente vê o quanto torcedor tem para nós, né? Mandar um abraço pro Samuel também, lá, o irmão do Tio, lá da loja Pro Esporte, lá, ele também sempre apoiou no gol com nós, até quando nós tínhamos o Tossu, jogou, foi. Eu quero, já que nós estamos falando em abraço, quero mandar um abraço pro Yuri aí, o Yuri é um gurizinho fanático pelo Antônio, ele gosta do Antônio e ontem eu dei uma camiseta pra ele, que a gente prometeu de dar camiseta pra ele, né? Um abraço aí, o Volmir e o Yuri, que eles estão acompanhando a gente agora. Eu falei que eu ia mandar um abraço pra ele fez uma cartinha pra nós no primeiro jogo, e é bom isso, criança, né? Carinho de criança é muito bom, e eu acho que incentiva a gurizada também. Com certeza. Só para trazer informação aqui, a nossa live, a gente acabou retirando ela do ar por questões de técnica, mas depois a gente vai colocar ela de volta no ar, tudo certinho, né? Vai ter a gravação. Isso, vai ter a gravação. Então o pessoal tá nos acompanhando no 96.9 FM, mas a gravação da live também vai estar disponível depois. E a gente volta daqui a pouquinho, agora a gente vai pro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para falar de uma Supercopa que tá chegando por aí, que tem mais um título que pode ser conquistado pela União. A gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo. Voltamos com o quarto bloco do terceiro tempo, sempre na parceria de Mil Parks. Enquanto os robôs Lely ordenham as vacas, o produtor tem mais tempo para planejar a sua propriedade. Ordenha a Lely é com a Mil Parks. E voltamos novamente com o pessoal do União, da Boa União do Sul, que conquista o bicampeonato municipal de Estrela. Estão aqui com a gente o Charlin e também o Mão, técnico e auxiliar, e também o pequeno Joaquim, que hoje veio junto aqui e está conversando com a gente. Então vamos continuar falando um pouquinho desse bicampeonato do União do Sul que venceu as duas partidas contra a equipe do Arroio do Ouro. Primeiro jogo 1-0, gol de pênalti do Bruno Bortolini, e no jogo da volta o 3-0, depois de um 0-0 na primeira etapa, o segundo tempo 3-0, gols do Bruno Bortolini, do Denilson e também do Lucas. Charlin, já projetando então o próxima disputa, vale taça. Já recém estão comemorando um título, já vão na busca do próximo, que é o campeão da Ouro União contra o campeão da Prata, que é o Aimoré. Isso. A gente vai, como eu falei antes, a gente vai ter uma janta, né, de encerramento. Não sei, a gente tá vendo se faz depois da Supercopa ou se a gente faz antes agora. Mas, né, título é título. Não tem, né? Que nem eu falei pros guri. E é a primeira Supercopa que vai ter em Estrela, né, mano? Então, como a gente é o maior vencedor, maior campeão de Estrela, a gente ganhando esse título também, né? E é mais um título pra nossa galeria. Mais um título inédito também, né? Inédito. Que o Aimoré também tá querendo conquistar, que o Pirulin já falou antes aqui. Nós e a Aimoré é rivalidade, né? O Pirulin é um cara que sempre montou time bom também. Tem a galera dele de tempo já, eles sabem como cada um joga, mas não tem, a gente vai pra cima de novo, né? Como é jogo único. Eles vão vir com revanche, né? Nós ganhamos o jogo nós pegamos mesmo no mata-mata, ganhamos desde, acho, 3-1, acho, 2-0. 2-0.
Ah, já teve o confronto, então? Teve. E que nem eu falei ontem falei dentro do vestiário, né? Esse campeonato vai ser mais uma coisa, e agora dia 6 de julho já. Isso, dia 6 de julho lá no Delfinense. No Delfinense. A gente queria trazer pro nosso campo esse jogo aí, porque como a gente jogou pouco em casa, né? Mas o Nico tinha dado um problema lá, mas ele falou hoje que já conseguiu resolver, então vamos ver como é que vai ser ainda, né? Mas a gente tá pronto, né? A gente tá pronto, daqui 2 semanas a gente tá pronto e vamos pra cima. E tem a volta também do Antônio, né? O Antônio que não jogou o último jogo, tava expulso, agora pra essa Supercopa ele pode jogar. O Antônio ano passado ele jogou no Delfinense e no primeiro jogo da final ele foi expulso contra nós. Ele deu um carrinho, o mesmo lance que ele deu no Yuri ano passado, ele deu esse ano ele deu no gurizão lá e ele foi expulso também, ficou fora da final agora, mas acontece, é coisa do jogo, talvez ele fez isso, né, era uma jogada que estava acontecendo, ele matou uma jogada, mas é coisas do jogo. Mas tava feliz, tava junto ontem lá, acompanhou, tava... E vocês estavam falando dessa questão de querer jogar esse jogo em casa, mas falando de casa, quarta-feira tem entrega da premiação, tem destaques da competição que serão conhecidos e vai ser lá na sede do União, que é o atual campeão. Sim, é quarta-feira agora, a partir das 7h30. Isso é uma coisa bacana que o Dumbo fez, né? Ele pensou também, como a gente não teve muitos jogos em casa, né? E vai ter bastante gente, a Copa vai ser nossa, então o começo do campeonato, sorteio foi lá também. Então quarta-feira a partir das 7h30 é lá. E vocês vão estar presentes. Com certeza estaremos presentes lá, acompanhando essa entrega oficial, então, né, da taça que já foi em cima de caminhão e já tá lá no União, mas vai ter novamente essa entrega, né? Mas eu queria comentar também essa questão, né, Charlin, a gente estava falando que o Charlin dentro de campo, dentro das 4 linhas, não jogou muito. Mas tá mais sempre do lado de fora apoiando, né, Charlie? É que fui novo, eu quebrei minha perna e agora eu tô ficando velhinho já e eu tô sentindo, mas eu gosto desse envolvimento, né, que nem ali no bairro eu sempre tive horários assim, e eu que puxava a galera, pagava uma carnezinha pros guri, eu gosto desse envolvimento, e depois que a gente assumiu ali o clube, né, e eu gosto de tudo isso que acontece, né. E falando de envolvimento, eu vou mandar um abraço aqui pro nosso vereador Hernani, que me mandou mensagem aqui, né? E pro Marcelo, a gente não pode esquecer deles, né? Que sozinho a gente não faz nada, eles estão sempre junto com a gente. Um abraço pro Leandro Por também, o Cássio Borba, pro Marcelo do Sul, pro Leco, que foi nosso caseiro lá também. Quem mais que tem lá? Um abraço pros caras que assaram a carne, que estão sempre junto com nós, né? Ontem os guris também, vou exaltar eles também, meus amigos que estão sempre juntos. O Marno, o massagista, até queria ter trazido ele junto hoje. Falando nisso, aquela história do Mandolate, isso é superstição? Olha, me conta essa história, porque eu acabei postando e aí ontem eles me perguntaram, hoje não tem Mandolate? Eu disse, não, hoje tem chocolate, tem goiaba, enfim. Não, mas a história do Mandolate, ele tava dando Mandolate pros guris antes do jogo e eu disse que ontem não era pra dar, né? Mas se eles entrassem com a barriga cheia no jogo. Mas ele gosta de agradar, ele é um cara fora de sério, o Marno. E ele é um cara que tem bagagem no futebol, né, irmão? O Marlon, se eu não me engano, posso estar errada, daqui a pouco vocês podem me ajudar, mas se eu não me engano, ele era massagista do Aimoré, quando o Aimoré foi campeão regional. Ali eu conheci o Marlon carregando uma caixa de som em cima do braço. Isso, ele fazia muito isso. Ele foi do Arroio do Ouro, do Bronze, do União, do Aimoré, né? Sempre, e coitado, teve a enchente ano passado, né? Até ontem ele tava falando, depois de tempo, essa vai ser a segunda medalha que eu vou ter, né? Porque a enchente levou tudo na casa dele. Ele era um cara que guardava tudo, né? Mas a gente tá ali, ano passado ele começou como torcedor nosso, porque ele tem dificuldade, né, nas pernas. Começou como torcedor, mas ele não tem, ele gosta de estar ali.
Então ele, no segundo jogo ele já entrou dentro do campo, já fez massagem nos guri. Eu falei, Marlon, eu vou te pegar aí pro jogo, vamos ficar aí. E esse ano ele assumiu o compromisso com a gente e tá junto com nós. Ele até foi massagista também, quando eu joguei no Rui do Ouro também já era massagista lá. E a massagem dele, eu vou dizer pra ti, olha, o bicho, ele entende. Ele entende. Coisa boa. O Bruno Bortolini que deve saber. Ah, é? A corneta hoje, o Bruno não veio, hoje a corneta pegou solta pro Bruno. Na próxima ele vem, né? Esses dias o Marlon fez uma massagem no Fel, o Fel jogava água em cima de tão quente que tava. E ele tem o tal do suco louco que ele faz. Ele faz um suco que deixa os guris, eles entram dentro de campo agitadão. Ah, meu Deus. Mão, ao contrário do Charlie, o Charlie disse que quebrou a perna, não jogou muito, mas tu tem história, né, Mão? Tu jogou bastante. O que é mais fácil, Mão? Jogar ou treinar? Jogar é mais fácil. Bem mais fácil. Como é que foi a tua história, Mão? Um pouquinho pra gente dos teus títulos. Eu joguei mais, foi estrela mesmo, né? Já joguei mais título mesmo, eu tenho mais esse do regional agora com o Atlético, tem bastante da SOS, né? A SOS de veterano, acho que eu tenho 4, 5 títulos. Ainda joga, Mão? E 4, 5 de goleador. Ainda joga, não? Jogo. Inclusive jogo com meus guris, né? Jogo com o Lucas, jogo com o Wellington. Nós temos um time, tem o Antônio, o Antônio também joga com nós na SOS ali, nós temos um time na SOS, o Renegados. E eu achava que o Mão era goleiro, né? Porque Mão, né? Não, errei. Não, goleiro não. Até já fui um pouco no gol, mas se precisar até vou. Aquele cara que gosta de jogar bola, tu joga de lateral, zagueiro. Tu joga de lateral, eu jogo. Só pra jogar, né? E se saía bem, né, Mão? Se saía bem. Mas o Mão é centroavante, né, Mão? Centroavante, joga na frente. É isso aí. Agora, uma coisa que me chamou a atenção ontem, e teve um pessoal até de outras equipes do regional, e enfim, que teve lá em Estrela. O público acho que foi bem bom, né? Bem interessante. Teve muita gente lá e eu acho que foi bem válido porque tem muita gurizada chegando. Me chamou muita atenção ontem, eu conversei isso com o Nico, eu conversei isso com o Pirulim e um dos times que mais me chamou a atenção foi o União pela questão da idade dos garotos. Né? Porque tem muito garoto bom que eu nunca tinha visto jogar, que teve a oportunidade. Um deles foi o Robert lateral, camisa número 6. Eu conversei com ele e o Robert, ele se emocionou porque ele disse que foi o primeiro título dele jogando na comunidade dele, onde a família dele jogou. Então isso traz todo um sentimento para o início de carreira para um jogador. O Robert, ele é um guri que ele tem passagem também, ele jogou no Inter, no Grêmio. Ele tem uma bagagem, é meu neguinho, como eu digo, eu conheço ele quando eu trabalhei no Lajadense, ele ia na escolinha lá e tava sempre no meu pé, e me dou muito com a família dele, né, com o Beto. Ele jogou no primeiro ano, ele jogou comigo, eu peguei ele foi nos primeiros até que na época eu trouxe ele, o Alan, eles são tudo da família, né, e ele, só que ele jogou de atacante. E a posição dele sempre foi lateral esquerdo. E eu sempre falava pra ele, cara, tu é lateral. No Inter, no Grêmio, ele sempre jogou de lateral esquerdo. Até ele entender. Aí ano passado ele jogou no Arroio do Ouro, eles botaram ele de lateral. Esse ano a gente pegou ele pra lateral. E foi bem ali, o Lucas Por, né, entrou uns jogos. E o Mão, como a gente tava falando, o Mão deu oportunidade pra todo mundo. Teve uns 3 jogos ali que o Mão mudou bastante o time até encaixar da forma certa, né? E o Robert ali na lateral, na posição dele, ele se destacou bem. Foi um destaque pra mim, porque teve, que nem ano passado ele foi banco no Arroio do Ouro, né? Esse ano eu acho que pra nós ele foi um baita jogador, ajudou bastante, ele é um cara agudo, ele marca, e ele é um guri que joga quieto, ele é bem na dele, assim, não é brigão, bem tranquilo. O Robert que me disse que tem 22 anos, outro jogador jovem. O Robert é 2003. O outro jogador jovem também é o Denilson, né? Ele tem 24 anos. O Denilson tem 24. O Lucas do Mão tem 19. O Thiagão é novo também, eu acho que tem 19. O Cauê também tem 19. O Cauê tem 19. O Cauê tem 18. Acho que tem 18, Cauê. Isso, o Vitinho? O Vitinho é novo também, eu acho que o Vitinho tem 20. O Vitinho foi destacado pela nossa equipe também, pela atuação dele, né? A questão desses guris ali, eles são tudo 2004, 2005, 2006. O Alan é 99. Os mais velhos ali é o Jeremias, né? O Di tem 31, já tem minha idade. Quem mais ali? Mas o resto é tudo abaixo de 30, assim, é gurizada bem. E é importante, né? Querendo ou não, uma vitrine, né, Charlene, pra essa gurizada aí que tá chegando, pensando no regional deste ano, pensando já também no ano que vem, né? Que a gente sabe que vai baixar pra
sub-23, né, o aspirante, e esse ano também já tem essa questão que eu não tinha me dado conta, e ontem eles me comentaram isso, a questão de daqui a pouco pegar um desses guris já pensando que o sub-23 tu consegue utilizar no titular, né, uma ficha que teria a mais, porque tu não pode pegar jogador aspirante de mais de 23 anos para jogar no titular. Com certeza, por isso que eu falei que da questão de continuar o trabalho, né, o andamento, a gente continuando com mão de treinador, a gente continuando com essa levada da gurizada junto todo ano com nós, que nem o Atlético Estrelense, o Aimoré, né, é um time que eles vêm há anos com o mesmo pessoal, né, então a levada é essa, a gente quer e claro, lá na frente a gente botar time num regional e essa gurizada nova, né, se destacar aí, tem muita gurizada nova em Estrela que joga bem, os clubes se unirem e montar uma equipe boa, tanto no segundinho como no primeiro. E projetando o segundo semestre, Charlin, o que o União está projetando? Vai fazer caixa? Vai ter algum tipo de campeonato? Vai apoiar o Delfinense também, que a gente sabe que tem essa questão ali do interior, né? Não sei se o União também vai contribuir ali. A questão, o ano passado, como a gente tinha ideia de entrar no regional, né? Aí esse ano a gente acabou optando por não, mas o segundo turno ali, vamos dizer que a gente vai ficar só por caixa mesmo, né? A gente vai fazer coisas para chamar o pessoal pro clube e tal. A questão de ajudar o Delfinense, o Mão vai ajudar ele lá, né? E eu falei pro Nico, se eu conseguir uns guris para ele também, eu vou estar aí, né? A gente tem que ir se ajudando, as equipes se ajudando. Antes tu falou do Arroio do Ouro, foi um pessoal que sempre tratou a gente bem lá. Sempre tratou a gente bem e não tem jogo de interior, tem que ser assim, né? Jogo amador tem que ser assim, um time ajudando o outro, né? A rivalidade dentro de campo, fora de campo, tá todo mundo junto ali tomando cerveja, dando risada, todo mundo se conhece. Mão, o que falar dessa questão do Delfinense, né? Poder estar junto com eles, né? Parece que vai juntar ali o Arroio do Ouro, Delfinense, o Aimoré também, né? Então, são dirigentes ali que dão a vida pelo seu clube e agora vão se juntar em prol também de uma equipe que a gente sempre diz, do lado de cá do Rio, né? Lajeado, vai ter 2 equipes na Série B apenas, 11 Amigos e o Delfinense. Nós até joguemos já um campeonato regional no Delfinense. Nós botemos um time que nós tínhamos, que era o Amigos do Sul. Nós botemos no segundo quadro e até fomos bem. Nós estava mata-mata invicto, sem perder uma partida. Aí perdemos mata-mata. Mas daí eu já estive lá. Daí agora, como o Nico me chamou para dar uma mão para ele, aí tem meus guri ali. Eu digo meus guri porque onde é que eu vou, estou junto. É o Cauê, é o meu guri. Daí é o Vitinho, tem o Cris, que jogava no Atlético, vai também. Tem mais uns 2, 3 ali do Atlético, que vai também participar junto lá, que é os guri que eu convidei, né? O Nico pediu pra mim falar, daí falei com os gurias, concordaram em estar junto com nós lá. Aí eu vou mais esse ano com o Nico lá, não. Uma coisa, só voltando antes, o que a gente tava falando, da questão dos guris novos, né? Tu disse, ontem o Cauê, o teu filho, os guri mais novos ali tirando foto com o Di, com o Maria, com o Bruno, sabe? A experiência que eles têm, né? Eles passaram por clubes, isso eu achei bacana também. Que nem o Maria dentro de campo, ele é um cara que conversa muito. O Cauê tirou uma foto com o Bruno, isso é bacana, sabe? Porque os caras, eles tiveram bagagem, né? Eles tiveram, e são humildes pra caramba, estão sempre ali, apoiaram muito os guri. E a gente tava tão unido, todo mundo, assim, desde o primeiro jogo eu sempre falei, não é à toa que o nosso nome do time é União, né? Porque os guri estavam muito unidos, né, irmão? Parceria, assim, tava uma coisa muito bacana. E esses que trazem, agregam muita coisa pra esses que estão começando agora, né, no futebol amador. E tem a história de Jeremias também, né? Porque todo time que o Jeremias tá, ele é criticado, né? Conta melhor essa história. Daí eles chegam e me perguntam, mano, como é que tu consegue segurar o Jeremias? Conta a história, cara, esse guri era pequeno, quando ele era meu torcedor, joguei, o pai dele foi meu treinador, joguei no Costão. No Atlântico, de Costão? Não, era outro... Brasil? Não, era outro, até Santo Antônio. Joguei para meu treinador e ele era, que devia ter idade meu guri, ele era meu torcedor fanático. Mano. Questão do Jeremias, eu sempre disse, cara, ano passado eu falei pra ele, joga a favor, porque, ele é um cara chato.
Ele é um cara chato. Não, o mais legal dele é quando ele fala: vocês vão apanhar dentro do vestiário depois. Tá certo. Larga a bola que vocês vão apanhar, eu tô avisando. E daí ele não fala, né? Mas ele sempre diz: mas sou feliz contigo, já é 2 anos, já 2 títulos contigo jogando do lado. Ele é um outro cara também que tem bagagem, né, no futebol amador. Ele, se precisar, ele xinga, ele fala palavrão, mas ele puxa a gurizada, né? Isso é importante também. É uma mescla da juventude que tá chegando, mas também a experiência de alguns atletas pontuais, né? Também é importante. Um abraço aqui pro Kesley, a gente tanto falou dele que ele tá ouvindo lá em Manaus. Um abraço pra ti aí, negão. E ele vai ser papai, que nem eu tava falando antes, agora que ele tá ouvindo. Quando eu tinha 9 anos, eu jogava gauchão, ele era um gordinho, não sabia nem tocar na bola, agora tá aí um baita homem e conseguiu a carreira dele, né? Graças a Deus, e um abraço pra ele. Faz tempo que a gente não se vê, mas sempre que a gente se vê é uma conexão boa. Com certeza, abraço pra ele, o Kesley, que eu vi jogar municipais de Bom Retiro. Ano passado, no final do ano passado, vou falar pra vocês no final do ano passado, ele tava sem clube, antes de ele ir pro Manaus, e aí ele pediu como é que tava aqui na região, em questão de regional, questão de valores e coisa. Eu disse, não, se a gente botar no regional, tu é a primeira contratação. Existe então essa ideia, né? Pelo que vocês já falaram, né, Charlin? Tu falou esses dias já também dessa questão desse ano vocês estarem estudando e não deu certo, mas a projeção pro ano que vem é uma união numa Série A, numa Série B, enfim. Que nem eu falei, a questão é bem difícil conseguir patrocínio hoje em dia, né? Que nem o Marcelo do Sul ali, ele deu um super apoio pra nós. E como a gente não teve jogo em casa também, pra nós dificultou também, né? A gente ficou se batendo, indo atrás de patrocínios, de coisa. Como a gente pegou o clube agora, né? Até a gente fazer um caixa do jeito que a gente quer, demora, né? E é bastante gasto que tem. Mas o Marcelo do Sul deu esse aval pra nós, cumpriu com o que ele falou desde o começo, né? Deu um super apoio pra nós. A gente conseguiu montar esse time, com certeza, né? Não tem um time que não pense em entrar num regional, mas um regional é outro patamar, né? E é bem difícil hoje em dia tu montar um time e tu não ter gasto, né? Eu tiro o chapéu pro Arroio do Ouro, porque o pessoal ali da comunidade deles, né? Tudo que eles passaram, mas jogaram amor à camisa. Claro, tem outros times também que jogaram amor à camisa. Mas a gente montou um time pra chegar onde a gente chegou, né? Pra ser campeão e conseguimos, né, irmão? Se nós não montamos o time ali, provavelmente era o Bronze, né? O Bronze montou um time até ele montou pra ser campeão mesmo. Nós montamos pra ser campeão, mas nós tava pé bem no chão, mas eles montaram e aí já era campeão já. A gente falou agora há pouco, o Pirulim levantou essa questão, né? A gente, claro, não vai falar a favor ou contra de time que paga ou que não paga jogador. A gente sabe que hoje é muito difícil ter aquele jogador que joga amor à camisa, né? Então, que nem você falou, o Arroio do Ouro foi um time que a gente sabe que o pessoal se doou muito. Inclusive, e foi muito legal pela questão das enchentes, que tinham perdido tudo, então houve essa sensibilização maior também, né, que é muito legal, mas a gente percebe também que o Campeonato de Estrela não é algo tão expressivo em gastos, né, claro que quem consegue e vai conseguir, enfim, vai pagar jogador e vai daqui a pouco ter um time um pouco melhor, né? Mas o Pirulim falava dessa questão do regional, né? De muito investimento. Acaba que muitas vezes muitos times gostariam de jogar, mas eles não conseguem nem entrar na competição. Eu, no meu ponto de vista, assim, o investimento que a gente fez no Municipal de Estrela, pela volta do Municipal de Estrela, o nosso investimento foi bem alto, porque como o campeonato não estava naquele patamar ainda, né, o investimento que a gente fez foi bem alto. O Bronze também gastou bastante, foi bem alto. E nessa questão eu acho também que num regional hoje, uma folha por final de semana, eu acho que tu tendo um segundinho e tendo um primeiro, eu acho que, olha, menos de 10 mil eu acho que tu não consegue fazer, né? Porque tu tem que pagar a arbitragem, tu tem que pagar jogador, tu pode trazer jogador de fora não vai vir de graça, né? E os guris aqui da região também, né? Eles já vão com o intuito de ganhar. Cartão também. Tem que pagar os cartões, então, tipo, vai ser uma coisa que vai ter mais gente, mas a gente vai ter mais gastos também, sabe? Tem o lucro da Copa, com certeza, só que não é 100%, né?
Tu tem que pagar o que tu compra, né? Então eu acho que um regional hoje em dia, assim, é o que a gente tava falando nas reuniões antes de começar o municipal, até com o Marcelo do Dossul ali. Hoje em dia, eu no meu ponto de vista, né? Eu acho que com menos de 10 mil é difícil de fazer. Então a gente vai finalizando aqui, né? Agradecer mais uma vez a parceria de vocês, Charlie e Mão, que estão sempre dispostos aí a vir contribuir, falar um pouquinho desse Amador de Estrela, que foi um campeonato que voltou para ficar, pelo que a gente tá vendo, né? Claro, no passado teve a questão das enchentes. Eu quero mandar um abraço aí e parabenizar todos os guris do nosso time aí. Eu que tô ali na diretoria, isso é uma felicidade, que nem tu falou do Chita ali, de a gente ver um senhor, né, com lágrima no olho ali, o Mauro ali também, e a gente ficar campeão, né, foi por questão deles, né, eles foram responsáveis por isso, e tudo que a gente pôde fazer pelo clube ali, o nosso compromisso com eles a gente cumpriu, né, não teve uma coisa fora, assim. E a gente espera que ano que vem eles estejam junto com a gente também, né? As portas estão sempre abertas, a gente não fecha a porta para ninguém. Mandar um abraço para eles e que venha mais títulos pela frente, mais o título desse dia 6 agora, né? Que eu conto com todos, eu sempre... Uma coisa que eu digo também, que todos os jogos a gente sempre foi completo. Se faltava um e outro, então a gente sempre foi completo, unido, e vamos curtir o título. Eu vou mandar um abraço aí para quem falou. Esse aí, mais uma, estamos no bicampeonato, não vou citar nomes aí, tá? Mas brigadão, um abraço pra vocês aí. Bom, obrigada. Joaquim, quer mandar um abraço pro Lucas? Queria mandar um abraço pro meu irmão, Lucas Julian de Freitas, e também para todos os meus irmãos, que são Estevão Gabriel de Freitas, Wellington Marcos de Freitas também. E Cristina. Fala bem. Muito bem. Então tá bom, abraço mandado pra eles, o irmão que fez gol no dia de ontem. É isso aí, Tavi. Manda um abraço pros guri aí, teus atletas. Mandar um abraço pros meus atletas aí, que pedi aí desculpa se algum que eu não botei, que algum ficou bravo, ficou magoado aí, mas tem mais jogo, né? O Mão vai se acostumando, né? Só o primeiro ano de treinador ele vai se acostumando. E não terminou por aqui, né? Dia 6, então, um jogo único na Delfina. É uma das comemorações 50 anos do Delfinense. O jogo vai ser lá, pela manhã já vai ter um jogo de veteranos, se não me falha a memória, depois tem almoço, e aí à tarde, sim, a Supercopa, então, entre o campeão União do Sul, Série Ouro, e a Aimoré na Série Prata. Todo mundo convidado, né? Obrigado mais uma vez. E na semana que vem a gente volta para contar mais do nosso futebol amador da região. Tenham todos uma boa noite.